A gente vai trazer suas ideias, mas sempre vai ter o nosso traço ali, né? E perguntam no nosso perfil qual é a madeira que vocês utilizam. Então a gente tem uma identidade. Hoje a gente está aqui no escritório da Daniela Viana e da Lilian Maravai para conversar um pouquinho com essas duas arquitetas talentosas aqui de Criciúma. E a gente vai bater um papo hoje sobre a arquitetura, sobre o futuro da arquitetura. Primeiramente, sejam muito bem-vindos à Entrevista. Obrigada, Elaine, obrigada pelo convite, para a gente poder também estar aqui compartilhando de informações com vocês. Muito obrigada, Elaine. A gente ficou muito feliz e grata com o convite em poder participar, né, de uma entrevista que pra gente é bem importante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do cenário atual. A gente está em época de coronavírus, eu tenho falado bastante lá no Instagram sobre essa busca de se sentir bem em casa, os olhares estão voltados para casa. O que vocês acham disso tudo? Para onde que a arquitetura caminha a partir de agora, pós e durante aí coronavírus? Eu acho que a experiência mais clara é a gente também se colocando no papel do cliente, né? Nessa quarentena a gente pôde vivenciar mais a nossa casa e ver cada vez mais a importância de a gente se sentir bem dentro de casa. Né? Com a correria do dia a dia a gente acaba ficando muito no ambiente de trabalho e a casa ela passa a ser uma passagem durante o dia, e nesse período a gente realmente viveu o momento da casa, então a gente passa a ter, a gente como profissional, um olhar bem diferenciado para o que a gente precisa, com o conforto que a gente precisa e o que a gente precisa dar cada vez mais para os nossos clientes. Lili, teve alguma coisa assim na tua casa que tu preciso mudar ou tá legal? Ai, teve, com certeza. Meu espaço de home office, que antes não... Antes e agora também está meio... Foi a estrela desse momento. Foi a estrela desse momento. Né? O home office. Esse espaço da minha casa não era um espaço totalmente planejado, assim, então eu senti bastante necessidade agora, ainda mais com um filho pequeno que toda hora vinha pra cima de mim, então com certeza eu também tive um olhar diferente pra minha casa e consegui ver as necessidades que ela precisa também, né, e que a gente precisa pra viver melhor. É porque vocês analisam muito a casa do outro, né? E às vezes, tu acha que falta às vezes olhar pra nossa casa, pra casa do arquiteto? Às vezes ele... Acho que às vezes sim, às vezes acontece a famosa casa de ferreiro espetipal, né? Que a gente vai fazendo os outros, o nosso vai ficando pra trás, né? Então às vezes acontece isso, assim, né? Mas a gente também cuida com carinho da nossa casa. Então a gente também procura, né? Porque a gente sabe a importância que tem o lar. Então, por mais que a gente fique dias de semana muito no escritório, trabalhando às vezes até tarde da noite, final de semana a gente também gosta de curtir um pouco. Que o voltar para casa tem que ser prazeroso, né? É o que a gente sempre comenta com os nossos clientes. Chegar em casa e ter o nosso espaço do jeitinho como a gente gosta, as coisas organizadas, né? Com aquela estética que cada um procura, é muito gostoso. E na tua casa, Dani, como que foi? Sentiu falta também de um espaço para o home office? Gostou de trabalhar home office? Assim, foi uma experiência bem positiva, eu acho. A gente estava com bastante medo de sair do escritório, porque a gente tem uma rotina bem estabelecida aqui. Então a gente estava no escuro sem saber o que ia acontecer, mas eu acho que foi bem positivo, porque a gente acabou rendendo mais, porque como a gente sai bastante para obra, atende bastante cliente, acaba que o projetar acaba excedendo... Ficar na frente do computador e estruturar as coisas, organizar com calma, né? Isso. Assim foi com a gente também. Então a gente conseguiu pensar mais e acabou, mesmo com a rotina de casa, com a rotina dos filhos, eu acho que a gente conseguiu se organizar muito bem. E o futuro, como que vocês vejam assim, as feiras, os eventos de arquitetura? O que eles vão trazer, assim, na opinião de vocês? Cada vez mais esse essencialismo, porque foi-se muito uma época de clássico luxo, a clássico que eu digo no sentido da palavra do dourado, molduras rebuscadas, aquilo era o luxo. Depois veio uma coisa mais minimalista, mais contemporânea, e agora veio a junção dos dois também, por que não? E agora me parece, pelo que eu leio,
é que é a tua essência, o que tu gosta, tu bota ali, não. É mais ou menos isso? A gente vê assim, na verdade, a gente gosta de buscar sempre se atualizar com as novidades, né? Mas a gente acha que o estilo do cliente é bem importante, porque não adianta a gente ter uma tendência e aquela tendência não estar de acordo com o que o cliente procura. Então a gente procura adequar os projetos com as novidades, mas com o perfil do cliente, né? E hoje em dia a gente vê assim uma busca muito grande pela natureza, que é o estilo nórdico, na verdade, que eles falam, né? Que é aquela coisa mais aconchegante, mais leve. Porque eu morava num apartamento, fui numa casa e eu era super resistente, porque eu não queria ir pra uma casa de jeito nenhum. E assim, quando, aquela fala que fez antes, chegar em casa tem que ser gostoso. Parece que eu chego em casa, eu olho, eu sinto o ar diferente, porque tem muita árvore ao redor, assim. E é tão gostoso ficar em casa. Claro, a gente ficou muito tempo em casa. Eu ficava imaginando se fosse eu naquele apartamento, que eu ainda não tenho filhos. Realmente, quem tem filho passa um sufoco nos apartamentos, assim, porque as crianças têm muita energia, então elas precisam desse contato com a natureza, né? Mas a gente tem que ser consciente e levar na regra, né? Mas com certeza uma casa traz muito mais amplitude, né? Mas a gente pode também estar trazendo esses elementos para dentro do apartamento, para o cliente também se sentir confortável, de aproveitar muito com vegetação, né? Então isso dá um respiro para casa também, né? Eu estou observando o mercado da construção civil e tem muitos hoje condomínios horizontais. Vocês acham que é uma tendência? As pessoas estão buscando mais a sua casa do que o apartamento? Porque há uns anos atrás, há uma década mais ou menos, era ir para o apartamento, né? Agora está desconstruindo isso um pouquinho. Essa é a sensação leiga que eu tenho. Eu acho que é meio a meio, assim, tá? Porque tem pessoas que não abrem mão da praticidade que é um apartamento. Mas a gente vê que, com certeza, olhos vistos na cidade, assim, né? A quantidade de loteamentos que tem. Na verdade, a gente vê, assim, um vai e volta. De tendências, né? De tendências, né? Se a gente for ver quando a gente era mais novinhos, assim... Quando eu era criança, eu morava em casa e quando eu fui pro primeiro apartamento, achei aquilo o máximo, né? Eu estou morando num apartamento. E hoje eu moro num apartamento e morro de vontade de morar numa casa, né? Então é que se os valores, eles vão mudando, né? E a gente vai se adaptando, na verdade. Hoje a gente, com criança, a gente sente necessidade de ter o pé no chão, né? A criança precisa disso. A gente, como mães, a gente coloca isso, né? E as pessoas já tem essa família estruturada, elas acabam tendo necessidade e querendo um apartamento pela praticidade. Agora vamos falar um pouquinho do DNA da Dani e Lilia Arquitetura. Eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, há alguns anos a gente se conheceu num projeto ainda da Casa 12 e foi bem bacana. Como é que é o DNA de vocês? Assim, eu acredito que cada profissional tem uma linha, um segmento, assim, né? Um estilo. Não que a gente vai impor um estilo ao cliente, o cliente vai trazer suas ideias, mas sempre vai ter o nosso traço ali, né? Eu considero a gente, né, nós somos arquitetas mais contemporâneas, né, mas que tentamos trazer os elementos básicos, como tu falou, né, antes. E a gente brinca assim que alguns clientes nos procuram pelo nosso perfil. A gente gosta muito da madeira natural e a gente brinca, alguns anos atrás, a gente utilizava muito a madeira louro pardo. E quando a gente colocava no Google, vinha madeira louro pardo, vinha muita matéria associada aos nossos trabalhos, né? Então assim, as pessoas veem, eu gosto daquela madeira que é usada, ou até as pessoas nos perguntam no nosso perfil, qual é a madeira que vocês utilizam? Então a gente tem uma identidade. E há quanto tempo existe o escritório? Contem um pouquinho da história de vocês. Há 15 anos atrás, eu fiz faculdade na Federal, em Florianópolis, daí eu vim pra cá. Eu abri o escritório com uma colega, que também se formou lá, que acabou no meio do caminho, assim, no comecinho, indo trabalhar numa construtora. E nesse período eu fiquei sozinha. E essa minha amiga disse que a Lilia estava se formando, né? E que
Eu tava procurando, na verdade, um lugar para trabalhar. Então, eu acho que eu entrei com a Dani 3 anos depois, que ela tinha um escritório, que começou aqui. Então a gente tem apego emocional. E esse espaço gostoso. A gente tem o verde, a gente tem o pé no chão, que a gente tanto gosta. Quero agradecer vocês, tá conhecendo e proporcionando que as minhas seguidoras, os meus seguidores conheçam a Dani e Lili melhor. Tá, muito obrigada, sucesso obrigada pra também. vocês ainda mais, né?